Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos mais um domingo juntos para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor. Nós, nesse momento, nós nos colocamos diante do Senhor, entregamos esse culto a Ele. Nesse momento, nós pedimos e clamamos a Deus. Senhor, que o Senhor fale conosco, que seja uma noite de louvor, de adoração, que você aí na sua casa cultue a Deus da mesma forma, que você possa adorar o Senhor, estar atento à mensagem, louvando ao Senhor da mesma forma como se estivesse aqui nesse espaço de culto público também, certo? Se você não segue o nosso canal, siga, tá na hora, né? A gente precisa de inscritos para que a gente possa ter 1000 inscritos para poder fazer o culto ao vivo. Então, se você já conhece a nossa página, mas ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e que assim você possa receber mais vídeos como esse para louvar o Senhor junto conosco. Enfim, vamos louvar o Senhor e vamos bendizer a Ele. Louvemos ao Senhor nesse momento. Boa noite, saúde irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar novamente aqui louvando o nome do Senhor, cada um na sua casa, né? Vamos louvar o nome do Senhor com a gente, vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, entregamos-nos a ti. Pois um dia a tua morte prosseguida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos
Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos os povos. Perto está o Senhor. Amém. Estamos em campanha de missões mundiais. E o tema da nossa campanha é transformando o mundo com a alegria de Jesus. Amém, irmãos. Nós estamos aqui hoje para orarmos pelos missionários, por aqueles que estão precisando, que estão passando por um momento de aflição, de dor, de angústia. Nós vamos fazer um clamor, sim, porque a obra missionária não para. Nós precisamos contribuir também para que os missionários tenham todo o provimento material que eles precisam. Vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Eterno e bom Deus, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és o Deus Altíssimo, o soberano Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu dominas sobre tudo e todos. Na Tua mão está todo o poder. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, pela Tua proteção, pelo pão que nos alimentou. Te agradecemos pela noite. Nós queremos, Senhor, te clamar pela Tua igreja. Aviva a Tua igreja, Senhor. Envia mais trabalhadores para a Tua seara, Senhor. Te clamamos por salvação. Há tantos morrendo, Senhor, sem conhecer a verdade. Te clamamos por cura. Muitos são os enfermos, Deus, que estão em hospitais, em UTIs, em casas, doentes, desenganados, Pai. Passa com a Tua mão de cura, sara, Senhor, sara em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos pelas nações. Clamamos por cada nação, Senhor, que está gemendo, Pai. Traz o conforto e o consolo. Senhor, traz libertação espiritual para aqueles angustiados, depressivos, aqueles que estão oprimidos, Senhor, espiritualmente. Vem curar, Senhor, vem libertar, Pai. Senhor, te clamamos pelos órfãos, pelas viúvas, pelos imigrantes, pelos indígenas. Te clamamos pelos ribeirinhos, pelos que vivem sozinhos, pelos marginalizados, Senhor. Clamamos proteção e conforto para eles, Senhor. Que nunca lhes falte o pão de cada dia, Pai. Te clamamos pelos médicos e os demais profissionais da saúde, Senhor. Estejas protegendo eles dessas doenças. Estejas guardando a saúde dele, Deus. Te clamamos pelo nosso Brasil. Que estejamos unidos, Pai, em um só propósito. Que estejamos olhando para Ti em obediência, Te servindo. Senhor, te clamamos pelo nosso presidente, pelos juízes, pelos deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, todos os empresários, Senhor. Senhor, que esses homens se curvem diante de Ti em temor e em tremor. Que eles sejam respeitosos, Pai, com o povo que os elegeu. Deus do céu, dá sabedoria, dá conhecimento e discernimento para cada um desses homens, para que eles saibam administrar corretamente tudo aquilo que Tu entregaste nas mãos deles para fazer. É em nome de Jesus, Pai, que nós te clamamos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo com a graça do Senhor Jesus. E nesse momento eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, do versículo 2 em diante. Tiago capítulo 1, do versículo 2 em diante, que diz assim: Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Bate sua cabeça nesse momento e oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, Deus, pela tua bondade. Nós te somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós te somos gratos porque o Senhor tem falado aos nossos corações por meio da tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque tu se revelaste a nós. Obrigado pela tua presença em nossas vidas e obrigado porque tu és o Deus que dia após dia tem estado conosco em qualquer situação, em qualquer momento que viermos a enfrentar, Senhor. Louvado seja o teu nome sempre. Nós te pedimos que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ensine nesse momento, que cada palavra aqui proferida, dita, possa vir de encontro aos nossos corações e assim fazer morada em nós, Pai. Que isso nos transforme, que isso nos renove, que a tua palavra venha de encontro a nós como um rio que jorra sobre nós e que traz perseverança e que traz renovo e que traz regozijo, Pai. Muito obrigado por tudo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago, esse Tiago aqui, era Tiago, irmão de Jesus, que a princípio, enquanto Jesus começa a pregar no seu ministério aqui na terra, ele não crê em Jesus como Messias, mas o texto bíblico vai dizer que logo em seguida ele crê e depois ele se torna bispo em Jerusalém, ele se torna um pastor da igreja de Jerusalém. E nessa carta, Tiago tem um propósito muito claro. Tiago não escreve com o objetivo de doutrinar os irmãos, de trazer um ensinamento de doutrina, mas Tiago aqui nesse momento, ele busca trazer a prática para esses irmãos. Eram irmãos que conheciam, que tinham o ensinamento das Escrituras, mas daquilo que já era revelado e acerca do que Deus já tinha se revelado e se mostrado. E Tiago quer trazer para esses irmãos a prática. Tiago quer enfatizar a prática para esses irmãos. O ensinamento não é suficiente, nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E Tiago, nós que lemos a carta, nós percebemos o quanto isso é tão prático, é tão dia a dia, traz para a gente a realidade de uma palavra que é viva, de uma palavra que produz dia após dia nas nossas vidas. Logo no início, Tiago se identifica no versículo 1 que nós não lemos, mas ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o que prova a sua conversão e a sua crença em Jesus como Messias. Logo em seguida, Tiago traz uma palavra que às vezes parece até loucura.
Tiago, no versículo 2, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ora, como assim? Como estar em alegria em um momento de provação? Tudo o que a gente menos quer, a gente sai correndo, é de uma dificuldade, é de um problema, é de uma provação. Nós não gostamos de passar por situações que nos tirem do nosso conforto. Nós não gostamos de passar por situações que tire a nossa paz, que tire a nossa alegria, que faça com que saiamos do eixo. Mas Tiago, ele traz uma palavra interessante. Ele diz: olha, considerem motivo de grande alegria vocês passarem por provações. Considerem motivos de grande alegria no Senhor, porque vocês estão passando por provação de dificuldades. O que Tiago queria dizer com isso? Tiago, vale ressaltar, ele está escrevendo, como ele mesmo diz, para as 12 tribos dispersas entre as nações. Provavelmente esse povo havia saído de Jerusalém logo após a perseguição dos judeus contra os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam se convertido à mensagem do Messias, à mensagem de Jesus. Possivelmente logo após a morte de apedrejamento de Estevão. O texto, no capítulo 7 de Atos, vai estar relatando esse apedrejamento e vai estar mostrando que logo em seguida começa uma série de perseguições naqueles em que haviam crido em Jesus Cristo. E assim o povo se dispersa. Então Tiago está escrevendo para o povo que havia perdido aquele momento onde eles estavam no seu conforto. Tiago estava escrevendo para pessoas que perderam o seu eixo. Tiago estava escrevendo para pessoas que estavam passando por um momento de dificuldade e de tribulação. Eles estavam passando por um momento adverso na vida. Eles estavam passando por uma adversidade naquele momento. Isso faz mais sentido quando a gente lê esse texto sobre provação, quando ele diz: considerem motivo de grande alegria passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Todas as provações que nós passamos, todas as dificuldades que passamos, têm o propósito de nos ensinar. O que seria então provar? Provar tem o intuito de revelar a natureza real que passa na vida de cada um. A prova produz um momento onde nós seremos provados para sabermos se de fato cremos ou acreditamos ou se temos total convicção daquilo que cremos. Provar significa um momento onde nós estamos saindo, parece que a nossa paz está sendo tirada, parece que a nossa alegria está sendo tirada, parece que o nosso total conforto tem sido tirado. Provar requer de nós uma resposta. Quando nós fazemos uma prova, que nós não gostamos de avaliações, de provas na faculdade, na escola, em qualquer que seja, aquela prova possui um objetivo claro. Possui um objetivo onde ali nós possamos trazer os conhecimentos que temos. As provações que passamos no dia a dia, as dificuldades que chegam até a nossa casa, as adversidades que chegam até nós, têm um objetivo. Tem um objetivo de nos ensinar, tem um objetivo de forjar o nosso caráter, tem um objetivo de nos moldar, tem um objetivo de fazer com que nós saiamos dessa prova ainda mais fortes, ainda mais confiantes, ainda mais regozijantes, ainda mais acreditando naquilo que a gente já de fato dizia crer. E Tiago vai dizer que essa prova, ela produz uma perseverança. Essa prova que o povo judeu, que havia se convertido ao cristianismo e que estavam dispersos por todo aquele local, por aquele mundo que se conhecia, eles passavam por uma dificuldade, mas Tiago vai dizer a eles: olha, essa provação que vocês estão passando possui um objetivo. Essa dificuldade que vocês estão passando agora possui uma intenção. Isso é propósito de Deus na vida de vocês.
É propósito de fazer com que vocês cresçam. É propósito de fazer com que vocês tenham mais compromisso. É propósito de fazer com que vocês sejam mais fortalecidos. É propósito de fazer com que o caráter de vocês sejam moldados, forjados. É o propósito de fazer com que vocês se tornem mais piedosos, mais justos, mais aperfeiçoados. Perseverar significa passar pela prova com a mesma convicção. É passar pela prova sem deixar de acreditar no que de fato acreditava antes. É sair mais forte, é sair ainda mais confiante das provas que chegam até nós. E ele vai dizer, e essa perseverança deve ter ação completa. O que seria essa ação completa? É fazer com que você seja um homem mais espiritual, uma mulher mais espiritual. É fazer com que você cresça espiritualmente. É fazer com que você tenha sua fé aumentada. É fazer com que você acredite ainda mais no Senhor da tua salvação. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o objetivo tão claro. A prova que vocês estão passando tem o objetivo de fazer com que vocês sejam mais maduros, mais íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Nós costumamos dizer que a vida ensina. Meu pai me dizia muito isso. Olha, se você não quiser aprender comigo, a vida ensina. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que as provações, que as dificuldades, que as labutas que viriam até nós durante o dia a dia, nos ensinariam. E essas provas fariam com que nós amadurecêssemos. Fariam com que nós saiamos dessa imaturidade que temos. E é isso que Tiago está dizendo para aquele povo. Ele está dizendo, olha, essa prova tem o objetivo de fazer com que vocês se tornem mais maduros. Fazer com que vocês cresçam cada vez mais. O objetivo é esse. O objetivo é fazer com que nós saiamos ainda mais maduros e íntegros. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabe aquele momento onde nós estamos passando por uma dificuldade tão grande que nós não sabemos o que fazer? Sabe aquele momento onde nós não temos sabedoria suficiente para agir, para de fato fazer alguma coisa? Tiago está dizendo para aquele povo, olha, se você está passando por uma prova e você não entendeu, se você não consegue entender de forma nenhuma que essa prova, que essa dificuldade que você está passando é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para que você se torne ainda mais maduro, então peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para que você saiba lidar com essa provação, para que você saiba lidar com essa dificuldade que chegou até a tua casa, para que você saiba lidar com essa dificuldade que está assolando o mundo. Se você não sabe como lidar com isso, peça sabedoria a Deus. Tiago vai dizer que isso, sabedoria, o Senhor dá livremente, de boa vontade. E ele fala, se você pedir, lhe será concedida. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que no meio da provação, as pessoas começam a duvidar. Ele está dizendo que no meio da dificuldade que a pessoa está passando, em que nós enfrentamos, nós temos a tendência de começar a duvidar do Senhor, de começar a duvidar daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós geralmente temos questões e perguntas do tipo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, o que é isso? Senhor, isso e aquilo outro. E é normal. É normal questionarmos e perguntarmos a Deus diante de alguma dificuldade que nós estamos enfrentando. Mas ao mesmo tempo nós precisamos pedir a Deus sabedoria para aprender a lidar com isso. Quando o Tiago diz, peça sabedoria com fé, sem duvidar que o Senhor é capaz de lhe dar sabedoria. Sem duvidar que o Senhor é capaz de lhe dar sabedoria suficiente para que você continue acreditando no Senhor, mesmo em meio à provação e à dificuldade que chega até a tua vida. Peça a Deus sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar.
Se você já parou para observar a onda do mar, é aquela que vai e vem. É aquela que está em um momento grande e um momento pequeno. O que Tiago está dizendo é: não seja como a onda do mar inconstante. Não seja como a onda do mar que é levado, que duvida por qualquer coisa. Pelo contrário, diante da provação, nós temos que confiar que Deus nos ouve. Nós temos que confiar que Deus ouve a nossa oração. Nós temos que confiar que o Deus que permitiu que a provação chegasse até nós com o objetivo claro de nos fazer crescer, é o Deus que está passando pela provação junto conosco. É o Deus que está forjando o nosso caráter. É o Deus que está nos moldando. É o Deus que está fazendo com que nós saiamos dessas provações ainda mais fortes, ainda mais confiantes, ainda mais acreditando no Deus que pode realizar e fazer todas as coisas. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Tiago está continuando o versículo 6, onde ele está falando dessa pessoa que duvida, dessa pessoa que é inconstante, dessa pessoa que tem ânimo dobre. Ânimo dobre significa pessoa inconstante, significa literalmente mente dividida, alma dividida, significa literalmente pessoa que não sabe o que quer. Engraçado isso, porque muito tempo da minha vida eu achava que ânimo dobre era um ânimo duplo. Eu achava que era o Senhor que estava nos dando um ânimo ainda mais forte. E estudando posteriormente a palavra do Senhor, é totalmente o contrário. Ânimo dobre são pessoas inconstantes, são pessoas que não sabem o que quer, são pessoas que não crescem, não dão indício nenhum de crescimento. Pelo contrário, são pessoas que dão indício apenas de que não crescem, de que não querem amadurecer, de que não querem passar por momentos onde vão ser forjados. Essas pessoas têm alma dividida, têm mente dividida, elas são estáveis em tudo o que fazem, elas duvidam diante da provação. Tiago, ainda dando continuidade ao seu pensamento, ele vai dizer: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Observem que nesse período não existia classe média. Classe média é algo bem mais do nosso tempo, né? Não existia isso. Existia ou você era pobre ou você era rico. Ou você era pobre miserável ou você era muito abastado. E é por isso que Tiago vai dar esses dois exemplos. Ele vai dar o exemplo do pobre e vai dar o exemplo do rico. E ele vai dizer que o pobre, que está em uma condição humilde, deve orgulhar-se no Senhor. Deve ter o seu orgulho somente no Senhor, confiante no Senhor. É fácil. As pessoas geralmente dizem que pobre acredita mais fácil. Que pobre tem uma confiança muito maior e muito melhor. A verdade é que o pobre, ele é mais humilde. A verdade é que o pobre não tem sua confiança no dinheiro. A verdade é que o pobre confia no Senhor. E Tiago vai dizer: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Orgulhe-se no Senhor. É no Senhor que você precisa se orgulhar. É no Senhor que você precisa confiar. E ele vai dizer: e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Ele está dizendo: você que é rico, confie em Deus, não confie nas suas riquezas. As provações virão sobre você e pode chegar um momento onde você não vai ter o seu dinheiro, onde você não vai ter os seus recursos, onde você não vai ter onde se apegar. E ele vai dizer: as riquezas são como a flor do campo. A flor do campo eram flores que brotavam na Palestina e que tinham duração de 4 meses. Elas geralmente nasciam e espalhavam-se no mês de fevereiro, mas em maio elas já secavam diante do sol escaldante, diante da temperatura daquele local. E é isso que Tiago vai dizer.
Tiago vai dizer, olha, se você confia na sua riqueza na hora da provação, saiba que a sua riqueza é como a flor do campo. Ela em breve murchará, é passageira. Por isso que você precisa aprender a confiar no Senhor. Por isso que você, diante da provação, precisa se deleitar no Senhor. Se você é pobre, se deleite no Senhor. Se você é rico, se deleite no Senhor. Antes, durante e depois das provações que chegarem até a tua casa. E ele vai dizer ainda, pois o sol se levanta, traz o calor e seca. E seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. É isso que a riqueza, que acontece com a riqueza, destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ele está dizendo, se você é o rico que confia nas suas riquezas, isso tudo murchará, isso tudo passará. Mas feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O objetivo dessa provação, como eu falei no início, é fazer com que nós saiamos vitoriosos. O Senhor não nos prova para fazermos com que nós desistamos e percamos a fé. Mas é bem verdade que toda provação que você passe, produz em nós, tem o objetivo de produzir em nós algo que faça com que saiamos vitoriosos de tudo isso. E por isso, ele diz no versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação. Se você é um homem, se você é uma mulher que persevera na provação, você é feliz. Você encontra contentamento além das suas riquezas. Você encontra contentamento além dos seus bens materiais. Você encontra contentamento além dos seus familiares. Você encontra contentamento se você está com todos os seus familiares ou não. Você encontra contentamento se você é rico ou não. Você encontra contentamento independente do momento em que você esteja passando, porque o seu contentamento e o seu deleite está no Senhor. É no Senhor, é no Senhor. Como ele mesmo diz, o nosso contentamento precisa estar no Deus que promete que nos dará a nossa coroa. No Deus que nos promete que nos dará o prêmio da salvação de forma completa. Nesse período de pandemia, eu creio que esse texto vem a calhar no momento certo. É um momento de provação, é um momento de dificuldade, é um momento de adversidade, mas o meu conselho para você é o mesmo que Tiago deu. Na verdade, é o conselho de Tiago. Ele diz, considerem olhar para essas provações com grande alegria. Considerem olhar para essas provações, entendendo de que essa provação produz perseverança, e que essa perseverança produzirá em nós um caráter aprovado, íntegro, genuíno e confiante em Deus. As provações sempre chegarão. Nós não passaremos nessa vida sem termos provações, e glória a Deus por isso. As provações servem para nos moldar. As provações servem para nos ensinar. Que nós possamos aprender, porque a única forma de sermos moldados é por meio da provação. Eu sei que isso foge completamente do discurso que nós ouvimos em muitas igrejas e em muitos locais, onde você na vida terá apenas vitória, 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 e se você dizimar, e se você ofertar, e se você orar, e se você fizer isso, isso e isso, a sua vida sempre será uma grande vitória e você não passará por dificuldades e tribulações. A mensagem de Tiago, a mensagem do cristianismo é diferente. Você precisa passar por provações, você precisa passar por dificuldades, porque são essas provações, são essas dificuldades que farão com que você seja aprovado em Deus. Seja aprovado no Senhor. Peça a Deus. Eu sei que isso é complicado, mas peça a Deus por provações. Senhor, prova a minha fé. Senhor, eu quero ser provado pela minha fé. Senhor, eu quero passar por essa provação
dando glória a Deus. Tem uma música bem conhecida, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Antes, durante e depois. Glorifique ao Senhor e glorifique a Deus pelas provações que chegam até nós. Essas provações têm o objetivo claro de nos moldar. Nós possamos aprender com isso, aprender com essa mensagem de Tiago, que traz esse objetivo de olharmos para as provações com uma outra ótica. Que você saia desse culto hoje, que você, ao terminar esse culto, você reflita e glorifique a Deus e olhe para a provação que você está enfrentando, uma forma de, ao dar alegria no Senhor, ser demonstrada. Oremos nesse instante. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelas adversidades e provações que chegam até nós. Eu sei que isso parece loucura, agradecer por isso, mas muito obrigado porque nessas provações nós somos provados. Porque nessas provações nós temos a nossa fé de fato forjada. Porque nessas provações nós de fato entendemos que as riquezas que temos, que a casa bonita que temos, que o carro do ano que nós tanto almejamos não valem de nada. São nesses momentos onde nós olhamos um vírus, um pequeno vírus que nós nem conseguimos ver a olho nu, para o mundo, para a economia, para todas as coisas. São nesses momentos onde nós nos atentamos para olhar para o Senhor e dizer: Senhor, só Tu nos basta. Senhor, Tu és suficiente. Senhor, sem o Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Que o Senhor nos ensine a olhar para o Senhor com contentamento e com as provações que chegam até nós também com contentamento, Senhor. Que nós olhemos para o Senhor agradecendo sempre ao Senhor por estar conosco. Que nós estejamos sempre confiantes no Senhor, no Deus da nossa salvação. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado porque o Senhor está sempre presente. Se passamos por provações nesse momento, sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que Tu és o Deus que nos guarda e Tu és o Deus que continua segurando a nossa mão, enfrentando isso junto conosco. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvemos nesse instante o nome do Senhor. Descanse nele. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos, por ter ficado até aqui adorando com a gente. Que bom que você veio assistir, que bom que você está aqui, que bom que você está adorando. Amém? Muito obrigada. Vamos louvar novamente para encerrar? Eu creio que muitos dos irmãos conhecem essa música. Então vamos todo mundo adorar junto. Você aí na sua casa, feche seus olhos, adore o Senhor. Amém?
vez eu quero que você cante essa música conosco. Amém? Só mais uma vez. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas tu Descansarei, pois sei que és rei. Essa é a mensagem para nós nessa semana. Que nós possamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, olharmos para as provações e para essa pandemia de forma diferente. Olhando para isso da mesma forma que Tiago nos ensinou. Considerar, olhar para isso com alegria, com contentamento em Deus, o Senhor simplesmente. Que você possa descansar nele, que nós possamos confiar nele e que assim nós possamos viver mais essa semana com a fé aumentada, confiante no Senhor, que possamos nos encontrar no próximo domingo, mesmo você na sua casa, nós aqui, mas que possamos nos encontrar no próximo domingo para louvar o Senhor juntos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Boa semana. Até mais.